Hoje nós abrimos com os áudios que capturaram a atenção de todo mundo nesta sexta-feira. Do ministro da Educação, Milton Ribeiro, numa gravação que a TV Globo teve acesso. Ele conta à filha que foi alertado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o que viria a ser uma ação da Polícia Federal. Essa gravação foi feita 2 semanas antes de o ex-ministro ser efetivamente preso com mais 4 pessoas numa investigação que apura denúncias de corrupção no MEC. A reportagem que a gente vê agora é do Bruno Tavares. O diálogo foi interceptado pela Polícia Federal com autorização da Justiça. A ligação foi feita no dia 9 de junho. Na conversa, o ex-ministro da Educação conta à filha que recebeu um telefonema do presidente. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal afirmam que Milton Ribeiro se referia ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele é que eu tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Mas não é por quê, meu Deus. A filha tenta acalmá-lo e faz um alerta. Pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Milton Ribeiro, então, se apressa em encerrar a conversa. Então a gente fala, então, tá? Os dois chegam a se despedir, mas a ligação continua. E o ex-ministro volta a falar da conversa com o presidente. Pressentimento, ele falava em pressentimento. Ele estava viajando para os Estados Unidos. Que legal. No relatório da Polícia Federal, os investigadores lembram que no dia 9 de junho, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Los Angeles para participar da Cúpula das Américas. Já no fim da conversa, a filha volta a pedir calma. Pai, a gente não tem nada a esconder. Não mesmo. Os investigadores afirmam que não encontraram registros que confirmem a conversa narrada por Milton Ribeiro à filha. Os policiais dizem acreditar que o diálogo entre o ex-ministro e o presidente tenha ocorrido por meio de aplicativos de conversas que não podem ser interceptados. A Polícia Federal diz que essa hipótese ganha força no momento em que a filha diz a Milton Ribeiro que os dois estão conversando de uma chamada normal e imediatamente começam a se despedir. Em outra ligação, a mulher de Milton Ribeiro afirma que no dia em que foi preso, o marido já sabia da operação. Ele estava, no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava sabendo. Eu falei, para ter rumores da alta coisa, é porque o negócio já estava certo. A manifestação do Ministério Público, assinada pelo procurador da República, Anselmo Henrique, faz referência a esses áudios para dizer que há indício de vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas investigações. O procurador diz ainda que a ausência de Milton Ribeiro perante a autoridade policial foi prejudicial ao livre desenvolvimento das investigações. Ontem, o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, responsável pelas investigações, disse em uma mensagem que mandou aos colegas que o ex-ministro teve tratamento diferenciado ao ser levado depois da prisão em Santos para São Paulo e não para Brasília, como o juiz determinou. O delegado disse que o ex-ministro não foi transferido para Brasília em razão de uma decisão superior. O advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, disse que o presidente e o ex-ministro Milton Ribeiro não têm contato. Ele disse ainda que, abre aspas, se o ex-ministro usou o nome do presidente Bolsonaro, usou sem seu conhecimento, sem sua autorização, e disse também que Ribeiro deveria responder por isso. Fecha aspas. Outro trecho de uma conversa interceptada pela Polícia Federal reforça os indícios de que o Milton Ribeiro sabia da operação. Quem vai nos dar conta desse trecho agora, vem conosco ao vivo de Brasília, é a Flávia Alvarenga. Boa noite, Flávia.
Oi, Renata, boa noite a todos. Num dos áudios captado no dia 3 de junho, ou seja, 21 dias antes da operação da Polícia Federal, o ex-ministro Milton Ribeiro aparece falando com um homem identificado como Valdomiro Oliveira Barbosa. Milton Ribeiro comenta do receio que tinha de ser alvo de mandado de busca e apreensão. Vamos ouvir. Agora vai faltar o assunto dos pastores, né? Mas eu acho assim, que o assunto dos pastores, a coisa que eu tenho, assim, um receio um pouco, é de o processo, fazer aquele negócio de busca e apreensão, entendeu? Flávia, um dos pastores é o Arilton Moura e no meio desse monte de conversas reveladas chama a atenção também uma outra em que ele ameaça destruir todo mundo. Renata, essa conversa foi interceptada no dia da operação da Polícia Federal, quarta-feira, às 11 horas da manhã. O pastor Arilton Moura, que estava chegando escoltado na Polícia Federal, liga para a advogada dele e fala em destruir todo mundo. Eu preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo. Não, fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, eu falei bastante já com a Vitória. Vou ligar e vou conversar com a sua esposa então também. Tá bom? Não fica claro a quem Arilton Moura estava se referindo quando falou em menininha. Renata. Flávia, com base nesses áudios indicando que o Milton Ribeiro sabia da iminência da operação, de que ele era alvo, o juiz responsável pelo caso decidiu enviar esse material, um pedido de investigação para o Supremo, porque ele entende que existe sim indícios da interferência do presidente Bolsonaro nessa investigação. Renata, o juiz Renato Borelli encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente Jair Bolsonaro tem foro privilegiado. Borelli sugere que o caso fique com a ministra Carmen Lúcia, que estava com inquérito sobre as suspeitas de desvios de recursos do Ministério da Educação, quando Milton Ribeiro ainda era o ministro da Educação. Na avaliação do juiz, nos diálogos interceptados, foi possível vislumbrar eventual conhecimento das apurações, com contornos de interferência. E destaca trechos de 3 diálogos, inclusive o que Milton Ribeiro manteve com a filha sobre uma conversa com o presidente Bolsonaro. O Ministério Público Federal tinha pedido que apenas essa parte do inquérito fosse encaminhada ao Supremo, porque verificou possível interferência nas investigações por parte de detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, o chamado foro privilegiado. O detentor de foro privilegiado é Jair Bolsonaro. O juiz Renato Borelli afirmou então que cabe ao STF a análise quanto ao fatiamento ou não da investigação. Depois da decisão do juiz Renato Borelli, o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, responsável pelo caso, anexou ao inquérito documento em que afirma que as transcrições das conversas evidenciam que Milton Ribeiro estava ciente da execução de busca e apreensão em sua residência e externa preocupação com os pastores Gilmar e Arilton. Para o delegado, também chamou atenção a precisão da afirmação de Milton ao relatar a sua filha Juliana, que seria alvo de busca e apreensão, informação supostamente obtida através de ligação recebida do presidente da República. E conclui: os indícios de vazamento são verossímeis e necessitam aprofundamento diante da gravidade do fato investigado. O líder da oposição no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, pediu hoje ao STF a abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por violação de sigilo e obstrução de justiça. Na Câmara, os deputados de oposição pediram a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para dar explicações no plenário. A defesa de Milton Ribeiro afirmou que recebeu com surpresa a decisão judicial de remessa dos autos da investigação contra o
seu cliente para o Supremo Tribunal Federal. A defesa afirma ainda que, se havia menção a uma autoridade com foro privilegiado nas gravações, o juiz de primeira instância não tinha competência para analisar o pedido da Polícia Federal e decretar a prisão preventiva. O advogado afirma que, se comprovada a incompetência do juiz para analisar o caso, abre aspas, estamos diante de ativismo judicial e de abuso de autoridade, fecha aspas. Renata. Obrigada pelas informações, Flávia. Bom fim de semana para você. Obrigada.